Agora vamos caminhar à aprovação, conhecendo as questões de prova. Vamos começar por IADES, a banca IADES, e vamos ver uma bateria de questões recentes de 2017, 2016, 2018 sobre essa banca. E aí vai te orientar no seu estudo sobre raciocínio lógico. É claro que antes de você partir para as questões é necessário estudar o conteúdo. Sem estudar o conteúdo fica complicado acompanhar o que vai ser feito deste ponto da aula em diante. Vamos começar? Está aí nossa primeira questão. Observe, vamos fazer a leitura. O salário de Tiago foi reajustado em 5% no mês de janeiro e em 4% no mês de fevereiro, chegando ao valor de R$ 4.368. Com base nessas informações, é correto afirmar que antes dos dois reajustes o salário de Tiago era de... Bom, minha gente, é necessário ler a questão e ter o entendimento, tá certo? Compreender e interpretar. O que a questão fala? A questão fala sobre dois reajustes em sequência. O Tiago primeiro tem um reajuste em janeiro de 5%, foi dito aí na questão, reajuste de 5% em janeiro. Em seguida, ele tem um reajuste de 4% no mês de fevereiro. Isto aqui implica que ele vai ter um determinado salário e sobre esse salário incidirá o valor percentual de 5%. Novamente, aí teremos um salário 1 inicial, salário 2. A partir desse salário 2, temos um reajuste que incide agora sobre o salário 2, não mais sobre o salário inicial, de 4%. Significa um reajuste em cima de um reajuste. Então significa que eu não posso somar 4 mais 5, 9% e calcular integralmente. Eu tenho que fazer um cálculo para 5% e depois outro cálculo de 4%. E aí vamos obter um salário final de R$ 4.368. Então é importante a interpretação antes de você partir para realmente fazer os cálculos. Ou seja, existe aquele tempo em que você vai parar e pensar. Por isso é muito importante no concurso público que você resolva a parte teórica, que é mais rápida, é mais simples, e depois passe para as questões de raciocínio lógico. Isso é fundamental. Cuidado com o raciocínio lógico, porque muitas vezes a pessoa passa um tempo muito grande pensando e acaba levando um tempo muito grande para responder o conjunto de questões da prova. Então é importante que, em primeiro lugar, a boa preparação. Segundo lugar, que você não perca tempo ao fazer as questões. Você tem que chegar treinado. E procure fazer as questões mais rápidas da prova. As questões de direito, as questões de informática, as questões de português demoram um pouco mais, que tem a leitura do texto. E depois parte para o raciocínio lógico. Não esqueça dessa grande dica que é importantíssima, para que você não acabe sendo eliminado por perder tempo demais nas questões de raciocínio lógico. Bom, minha gente, vamos partir para a resolução da nossa questão. Bom, o salário de Tiago é de R$ 4.368 após os reajustes. Então, temos um salário inicial que foi reajustado, como eu disse, salário 1, que foi reajustado em 5%, obtendo um salário 2 e depois reajustado em 4%. E obteve-se um salário de R$ 4.368. Bom, eu não posso somar 4 mais 5, 9, porque o 5% incide sobre o salário 1 e o 4% sobre o salário 2. O que eu tenho que fazer é o seguinte, usar uma base de cálculo. Por exemplo, supondo que era R$ 100 o salário 1, colocando mais 5%, então teremos 5% de R$ 100, que você sabe, obviamente, que é R$ 5, é 5 sobre 100, vezes R$ 100, então cancelo e o resultado é 5. Ou seja, eu vou adicionar 5. Significa que o salário S2 será o salário S1, que era 100, mais 5. O resultado é R$ 105. Então temos o salário 102 de R$ 105. Bom, aumenta mais 4%. Então aumentou mais R$ 4? Claro que não. Então vamos calcular quanto é 4% agora de R$ 105. Significa 4 sobre 100 vezes R$ 105. Resultado, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 1, 4. Então, dividindo por 100, resultado é R$ 4,20. Significa que o salário final, vamos chamar de salário F final, esse salário final vai ser de 105 mais 4,20. Resulta em R$ 109,20. R$ 109,20. Olha só, se eu partir de 100
eu chego a 109,20 com os reajustes. Bom, se eu partir do salário 1, eu chego a 4.368. Basta fazer uma regrinha de 3 que você vai saber quem é o salário 1. Fazendo o salário 1 está para 100%, assim como 4.368 está para 109,20, ou seja, o reajuste total foi de 9,20 e não de R$ 9,00. O correto seria 9,20. Então, fazendo essa conta, ó, multiplico meios vezes os extremos da proporção. Isso aqui é uma proporção. Então, o salário 1 será 4.368 vezes 100, vai colocar mais 2 zeros, dividido por 109,20. Significa que vai ficar 4.368,00 mais um zero para tirar a vírgula, por 1.192. Veja, eu elimino aqui um zero e move a vírgula uma vez. Move a vírgula uma vez, você tem que adicionar mais um zero ao numerador. Agora, fazendo a divisão, vai ficar, se você fizer a divisão de 4.368,000 por 1.092, o resultado disso vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Ó, separa aqui 4.368, dividido por 1.092. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 9, 36. 4 vezes nada, nada, mais 3, 3. 4 vezes 1 é 4, ó, deu exato. Normalmente assim em prova, vai baixando os zeros e aí vai colocando esses zeros aqui. Ó. Pronto, resultado disto são R$4.000. Este era o salário inicial. R$4.000. Está aí resolvido o nosso problema. Tudo ok? Será que conseguiram acompanhar? Já sabe. Caso não entenda, revê aí a resolução mais uma vez, depois tenta fazer sozinho. Este é o caminho para que você consiga aí aprender a resolver as questões. O gabarito da nossa questão é 4.000. Bom, você poderia resolver de outra forma. Como é que você poderia resolver esse problema? Outra maneira de resolver o problema é partir do gabarito e aplicar as porcentagens. Vamos ver como é que funciona? Eu vou fazer isso apenas para a letra C, que é o gabarito. Na verdade, você teria que fazer para a letra A, B, C, até descobrir. Esse é o inconveniente de resolver a questão assim, mas é possível resolver. Vamos ver como resolver essa questão dessa maneira? Vamos partir de 4.000. Se pegarmos 4.000 e colocarmos 5%, significa que 5% de 4.000, se você calcular, dá R$20. R$20 não, R$200. Vamos ver, 5% vezes 4.000. Vamos ver o resultado disso. Ó, corta os 2 zeros, 40 vezes 5, 200. Significa que o novo salário vai para 4.200. Em seguida, eu vou aplicar mais 4%. Bom, pega o salário de 4.200 agora e multiplica por 4%. 4% vezes. Então vai ficar 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Corta os zeros, ó. O resultado é 168. Então vamos somar 4.200 mais 168. O resultado dá 4.368, que é justamente o valor citado. Então, gabarito da questão, letra C. Então, essa é uma outra forma de executar essa questão. Eu espero que você tenha acompanhado essa nossa primeira questão e vamos aí uma sequência, que não vai ser pequena, de questões da IADES. Até a próxima. Vamos a uma próxima questão da IADES. Vamos ver agora, vamos ler o nosso texto. Observe aí a nossa questão. A nossa questão diz: considere hipoteticamente que 40% da população de uma cidade são picadas pelo mosquito Aedes aegypti. Então temos aqui o nosso primeiro dado. 40% da população é picada pelo mosquito Aedes aegypti. São picados. Das pessoas picadas, 20% apresentam sintomas da dengue. Então aqui temos nosso segundo dado da questão. Dos 40% picados, 20% apresenta os sintomas da dengue. Se uma pessoa dessa cidade fosse selecionada aleatoriamente, qual a probabilidade? Então a nossa questão aqui é sobre o assunto probabilidade. Bom, como é que calcula a probabilidade? Primeiro passo. Probabilidade é calculada da seguinte forma. A probabilidade de um evento. Qual é o evento? É ser picado pelo mosquito e apresentar sintomas da dengue. Então, a probabilidade que eu quero calcular é de apresentar
apresentar sintomas. Como é que eu calculo a probabilidade de apresentar sintomas? Bom, temos um universo, que é toda a população. Dentro dessa população, existem aqueles que foram picados. Nem todos foram picados, foi 40%. É 40% essa população. Bom, dentro desses 40%, existe uma porcentagem que é de 20%, que foi picado e teve sintomas. Então é essa parte aqui que eu quero. Se eu dividir essa quantidade, a probabilidade é calculada assim. O número de pessoas, a probabilidade é calculada da seguinte maneira. O número é igual, a probabilidade é igual a o número de indivíduos que apresentam sintomas dividido pelo número de elementos de pessoas da população. É assim que se calcula esta probabilidade. É o número de pessoas que apresentaram sintoma sobre toda a população, sobre o universo. Bom, como é que eu calculo isso? Temos que calcular cada parte. A população não foi dita. Então você pode deduzir que a população era de 100 habitantes, ou 1000, você escolhe. Vamos colocar uma população de 100 pessoas, que será a nossa base de cálculo. E vamos calcular o número de pessoas que apresentaram os sintomas. Bom, minha gente, eu espero que você tenha entendido, né, essa ideia. Primeiro, você tem que formular a solução do seu problema na sua mente, para depois partir para o cálculo. Certo? Não adianta ler a questão, não entender como é que eu vou calcular. E se na prova você não tiver o entendimento da questão, você vai perder tempo demais pensando nisso. Certo? Então, por isso que é necessário o treino antes da prova. O concurso público é uma prova elaborada para quem se preparou. Esse vai conseguir a vaga. Bom, vamos à resolução da nossa questão. A resolução da nossa questão é o seguinte. Vamos supor 100 pessoas. Vamos ver quantas foram picadas. A questão diz 40% da população foi picada. Então é 40% de 100, que isto é imediato. Como é que calcula 40% de 100? 40 sobre 100 vezes 100. Divida 100 por 100, sobra 40. São 40 pessoas, não precisava fazer esse cálculo, é direto. 40% de 100 é o próprio 40, por isso que é bom usar como base de cálculo 100 pessoas. Bom, quantas dessas pessoas apresentaram sintomas? Picadas e apresentaram sintomas. Foram picadas e tiveram os sintomas. Então você vai calcular isto fazendo 20%, são 20% de 40 pessoas. 20% de 40 é igual a 20 sobre 100 vezes 40. Resultado disto, 20% de 40. O resultado, você já sabe aí, corte o zero, um zero numerador com um denominador, um numerador com um denominador. Resultado são 8 pessoas. Bom, então, temos 8 pessoas no universo de 100 pessoas. A probabilidade de apresentar sintomas será de 8 pessoas no universo de 100 pessoas. 8 por 100 é igual a 0,08. Temos 100 aqui, tem 2 zeros, logo vão ficar 2 casas decimais. Então o gabarito da nossa questão é esse aqui, 0,08, que é o mesmo que 8 sobre 100, que é o mesmo que 8%. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então está aí, o gabarito da nossa questão. O gabarito da nossa questão é a letra B, 8% ou 0,08. Tudo ok? Eu espero que todos tenham acompanhado a resolução aí de mais um probleminha da IADES. Você vê que as questões não são difíceis, essas questões que estamos resolvendo são questões de nível superior na maioria delas, algumas de nível médio, mas você vê que é tranquilo. Se fosse uma prova do CESP, uma prova da ESAF, você veria que o nível das questões é muito mais elevado. A IADES é uma banca bem tranquila, mas mesmo assim precisa de preparação. É necessário que você tenha cuidado. Tudo ok? Então, até a nossa próxima questãozinha. Vamos à próxima questão. Vamos ver aí a leitura do texto. Observe.
Considere hipoteticamente que a quantidade de alimentos disponíveis na despensa de um hospital seja suficiente para atender por 12 dias 90 pacientes internados. Então, estão aí nossos primeiros dados. É bom marcá-los, né, para que você possa facilmente visualizar na hora da prova. Por 12 dias, temos 90 pacientes internados e então teremos alimentos disponíveis para essas pessoas. E que dentro de 4 dias, olha, daqui a 4 dias, estejam previstas a chegada de mais 30 pacientes. Então, observe esse detalhe. Temos 12 dias. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Durante 12 dias, temos alimento para 90 pessoas. Bom, passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia, passa o quarto dia, então, dentro de 4 dias, ou seja, após 4 dias, quando ele diz dentro de 4 dias, significa após 4 dias, né, esteja prevista a chegada de mais 30 pacientes. Então, a partir desse ponto, eu não tenho mais 90 pessoas. A partir desse ponto, passa a ser 90 mais 30, 120. Significa que o alimento não vai durar mais esses dias aqui. Ó. Quantos dias tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. Ou seja, nesses 8 dias, eu vou desconsiderar essa parte inicial. Isso aqui já passou. Então, nesses 8 dias, eu tinha alimento para 90 pessoas. Mas agora não tem mais 90 pessoas, teremos 120. Significa que não teremos mais 8 dias, teremos uma quantidade de dias menor para essas 120 pessoas. Ou seja, com a chegada de mais pessoas, o tempo que o alimento vai durar vai diminuir. Só que eu não vou contar mais 12 dias, porque já passaram 4 dias a situação normal que já tinha sido planejada. Na verdade, a situação muda para os últimos 8 dias, onde chegam mais 30 pessoas. Eu espero que você tenha entendido essa ideia da questão. Uma vez que você entendeu isso, aí facilmente se resolve o problema. Vamos ver a resolução do nosso problema? Observe. Bom, temos o número de dias e a quantidade de pessoas. Isso aqui é uma regra de 3 simples, onde durante 8 dias teríamos que alimentar 90 pessoas, mas neste momento, logo no café da manhã deste primeiro dia, chega mais 30 pessoas. Significa que teremos 120 pessoas para alimentar. E a quantidade de dias diminui. Olha só, se a quantidade de pessoas aumenta, a quantidade de dias vai ficar no sentido contrário, vai diminuir. Então, esta regra de 3, ela é conhecida como regra de 3 inversamente proporcional. Porque mais pessoas vai implicar em menos dias. Se aumentam a grandeza, diminui a outra grandeza, as grandezas são inversamente proporcionais. E para resolvê-las, para resolver essa regra de 3, você faz 8 está para x, assim como inverte a segunda razão. Inverta a segunda fração, que vai ser 120 sobre 90. Se você não inverter, a quantidade de dias vai ser maior, que é um absurdo. Ou seja, mais pessoas, o alimento não vai durar mais dias, porque a quantidade de alimento que eu comprei foi a mesma. Então, ó, o próximo passo, posso cortar os zeros, posso fazer 12 vezes x, 9 vezes 8. 12 vezes x, 12x, 9 vezes 8, 72, que é uma proporção. O 12 multiplicando passará dividindo, ó, 12 por 72 por 12. E o resultado disso vão ser 6 dias. Ou seja, os alimentos que demorariam 8 dias para serem consumidos por 90 pessoas, vão ser consumidos em 6 dias por 120 pessoas, a mesma quantidade de alimentos. A não ser que você diminuísse a quantidade que dá para cada um, mas a questão não citou isso. Tudo ok? Espero que você tenha aí acompanhado, e o gabarito dessa questão, ó, está aí, 6 dias, é o nosso gabarito, o gabarito letra C. Então, observando aí a questão, essa questão é uma regra de 3 simples, que é um assunto de matemática, tanto que a prova é de raciocínio lógico matemático. Se for só raciocínio lógico, você vai ver questões só de lógica matemática, a lógica de Aristóteles. Mas quando fala em raciocínio lógico matemático, você tem também a matemática normalmente de ensino fundamental e às vezes alguns conteúdos de matemática de ensino médio sendo cobrados no concurso. Bom, até a nossa próxima questão.
Vamos para a seguinte questão. Observe, esta questão envolve a lógica matemática. Essa simbologia é a simbologia utilizada para representar sentenças compostas em lógica matemática. Bom, nossa questão é a seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma tautologia. Bom, a questão está dizendo para identificar qual das sentenças é tautologia. Então, o primeiro passo é saber o que é tautologia. Uma sentença, ela pode ser classificada de 3 formas. Vamos relembrar essa ideia. Uma sentença ela é classificada de 3 maneiras. A sentença, ela pode ser uma tautologia quando o resultado lógico da sentença é apenas verdadeiro, só verdadeiro. Fazendo a tabela verdade. A tabela verdade é uma tabela que mostra todos os valores lógicos, resultados lógicos para cada sentença. Se eu fizer a tabela verdade de uma sentença e o resultado da tabela verdade for tudo verdadeiro, significa que ela é chamada de tautologia. Ela pode ser uma contradição. O que é uma contradição? Uma contradição é uma sentença que só terá resultados falsos. E existe a terceira possibilidade, que é a contingência. A contingência é quando o resultado é verdadeiro ou o resultado é falso. Bom, minha gente, eu espero que você tenha relembrado essa ideia, porque ela é fundamental para você continuar a resolver a questão. Ou seja, se você não souber o que é tautologia, acabou a questão. Você vai ter que marcar uma e orar, rezar ou fazer qualquer outra forma de conseguir o gabarito. E não é o caminho em prova de matemática, nem de raciocínio lógico matemático, e nenhuma prova de concurso. O ideal é saber e resolver. Vamos ver como é que resolve a questão? Bom, temos que fazer as tabelas verdades para verificar qual das sentenças é tautologia. A não ser que você já tenha experiência em lógica matemática e possa identificar de outra forma, que existem outros caminhos através de teoria de conjuntos. Mas aí tem que ter muita experiência nisso. Bom, vamos fazer a tabela verdade para a primeira sentença? Vamos começar. A primeira sentença é a sentença P, ou que, ou não P. Essa é a tradução para essa sentença. Esses símbolos foram vistos nas aulas de lógica matemática. Se você não lembra, terá que revisar o conteúdo para poder entender o que vai ser feito. Bom, essa sentença é uma sentença composta por 2 proposições. A proposição P e a proposição que. A proposição P pode ser verdadeira com que verdadeiro, P pode ser verdadeiro com que falso, P pode ser falso com que verdadeiro ou falso com falso. Bom, agora para compor a questão eu tenho que ter essa parte aqui, ó. P é que ou não P, só que eu não tenho o não P, então o ideal é fazer o não P primeiro. Então vamos continuar fazendo nossa tabela fazendo o não P. Bom, se P é verdadeiro, o não P tem que ser falso. Se P é verdadeiro, fica falso. Se é falso, verdadeiro. Se P é falso, verdadeiro. Bom, agora temos que fazer que ou não P. Significa unir essas 2 sentenças. Bom, unindo essas 2 sentenças pelo ou é verdadeiro bastando que um seja. Então temos verdadeiro com falso, fica verdadeiro. Falso com falso, fica falso. Os 2 falsos dá falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Ou é verdadeiro bastando que uma das sentenças seja verdadeira. Bom, e aí vamos finalizar fazendo a sentença total. A sentença total é formada pelo P, que vai ser nossa sentença 1, e por que ou não P, que vai ser a sentença 2. Essas 2 sentenças vão ser unidas pelo ou. Então vai ficar 1 ou 2. Unindo a sentença 1, a sentença 2 pelo ou, vamos ver como fica. Verdadeiro com verdadeiro dará verdadeiro. Verdadeiro com falso dará verdadeiro. O ou é verdadeiro bastando que uma seja. Falso com verdadeiro, a sentença é verdadeira. Falso com verdadeiro, a sentença será verdadeira. Logo, esta questão, essa sentença é a nossa resposta, ela é a tautologia. E aí terminou a questão. Ah, professor, e se fosse a letra E? Bom, perde bastante tempo fazendo isto cada sentença, tá certo? Essa aí, ótimo, foi a letra A. Está resolvido, finalizou a questão, está aí o gabarito aí da nossa questão, ó, observe aí.
Então, o gabarito da nossa questão é letra A. Uma maravilha, terminou. Agora, aqui, como você está aprendendo, vamos fazer as outras para provar que não são. Essa primeira é uma tautologia. Tá bom? A questão encerra, você marca a letra A. Ah, professor, o que é que eu faço para responder mais rápido? É treinar para fazer essa tabela rapidamente, que é possível fazer em muito menos tempo do que eu fiz aqui. Aqui eu estou explicando a você passo a passo. Vamos fazer a próxima aí para ver se é tautologia? É claro que na prova você não faria, mas aqui a gente está treinando, é bom que você treine para poder melhorar seu conhecimento e sua habilidade. Vamos fazer a segunda. A segunda é que, então P, que, então P, a seta representa a condicional então, novamente, P, então que. Vamos ver essa tautologia? Vamos lá? Primeiro eu tenho que ter P e Q, já sabe, parte de P e Q, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Depois eu tenho que ter Q, então P, que vai ser a sentença 1, e P, então Q, que vai ser a sentença 2, e eu vou fazer depois 1, então 2, que é a última parte. Bom, vai ficar Q, então P, só é falso quando Q é verdadeiro e P é falso. Só tem um caso, que é o terceiro. Ó. Este é falso. Verdadeiro, Q, falso, P, falso. Os demais são verdadeiros. Já P, então Q, só é falso quando P é verdadeiro e Q é falso. A famosa Vera Fischer, VF, no então lembra a famosa Vera Fischer, revisa lá as aulas de lógica matemática. Então, ó, se eu tenho P verdadeiro com Q falso, essa sentença é falsa, as demais são verdadeiras. Bom, a última sentença é 1 então 2. 1 então 2, temos aqui, ó, observe que essa situação aí é falsa. A Vera Fischer é o V primeiro, o F depois. Os demais são verdadeiros. Logo, isso aqui não é tautologia. Isso aqui é conhecido como contingência. Contingência. Se desse tudo falso, seria a contradição. Então, a primeira sentença é a tautologia, que é o gabarito, a segunda sentença é chamada de contingência. Eu sei que você está adorando aí as resoluções de lógica matemática, e é importantíssimo treinar, tá bom? Sem esse treino, você não vai ter bom resultado em prova. Tem que fazer, tem que refazer, até ter domínio e responder rapidamente tudo isso aqui. Só que tem que estudar antes as tabelas verdade. Vamos para o nosso terceiro item. Nosso terceiro item, o resultado será sentença P e Q do mesmo jeito, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Olha só como é rápido, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Depois temos que fazer, você vai resolvendo aqui o parêntese primeiro. O parêntese primeiro, ó, bom, como aqui dentro ó, essa sentença não tem aqui quem fazer primeiro, você vai respondendo direita para a esquerda. Vai ficar P então Q primeiro, depois eu tenho que pegar esse P então Q, que eu já fiz, e não Q, por isso eu tenho que ter o não Q, vou colocar aqui do lado, tá bom? E depois eu vou pegar o número 1, que vai ser P, com essa sentença que vai ser a número 2 e unir pelo então. Vamos ver como é que fica a tabela verdade? Ó. Primeiro negando o quê? Fica falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Bom, agora vamos fazer P então Q. Essa situação aqui ó, é a situação falsa no P então Q, o restante é verdadeiro. Bom, aí temos que unir essa sentença com o não Q pelo conectivo E. Bom, E só é verdadeiro quando as duas são. Então temos falso com verdadeiro dando falso, verdadeiro com falso dando falso, falso com verdadeiro dando falso e verdadeiro com falso dando falso. Bom, agora temos que unir o 1 ao 2 pelo então. 1 ao 2 pelo então, ó, verdadeiro com falso dará falso, já não é tautologia. Verdadeiro com falso dará falso. Falso com falso dará verdadeiro. E falso com falso no então dá verdadeiro. Isto aqui também é uma contingência. Uma nova contingência. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então, ó, vamos à frente, ó. Temos então, ó, está aqui contingência, também contingência, também contingência. Tudo ok?
Eu espero que vocês tenham acompanhado aí a resolução, gabarito da questão letra A. Então, se você fizer a letra D e a letra E, você vai encontrar também contingência. Também serão contingências, contingência e contingência. Só uma alternativa é tautologia, é o que tem que acontecer para que você possa marcar corretamente a questão da prova. Tudo ok? Então, ficamos por aqui neste nosso vídeo, tá bom? E até a nossa próxima questão.